Muito bem, estamos de volta direto dos estúdios da 103 FM com o programa Adilson Ribeiro. Oferecimento Checker Megstore e Supermercados Fluminense. No programa de hoje estamos recebendo o professor itaperunense, ele que está anunciando, está praticando, está desenvolvendo método capaz de revolucionar o ensino da matemática no país. O ex-professor de matemática e de raciocínio lógico da UNIG, João Batista Vinhosa, é o entrevistado de hoje no nosso programa, tá? E tem vídeos dele pela internet para você conhecer melhor o trabalho dele. Ele fala hoje aqui do método desenvolvido por ele, Matemática em Conta-Gotas, projeto criado com o objetivo de promover o ensino à distância de matemática para pessoas com deficiência visual. Bom dia, professor João Batista Vinhosa. Bom dia, Adilson. Bom dia, Adilcim. Bom dia, pastor. Bom dia, Vânia. Bom dia. Eu agradeço muito essa oportunidade de apresentar esse método, dizendo, antes de tudo, que não foi criado por mim. Não foi não, né? Criado, não. O que acontece? Nós, do Matemática em Conta-Gotas, eu sou o professor e tem duas pessoas cegas, como você frisou aí, que alguns preferem ser chamado pessoa com deficiência visual, e nem a pessoa deficiente visual, pessoa com deficiência visual. E outros vão logo para a pessoa cega, que é a deficiência visual total. Tá? Bem, eu tinha escrito um artigo condenando os métodos de ensino da matemática, isso em 2013, né? E dizendo que não adiantava você querer recuperar pessoa que não aprendeu a matemática na época em que ela foi dada na escola, aumentando carga horária, aumentando o salário de professor, aumentando qualquer coisa. Não, você tinha que mudar o método. O método que era errado. Tá? Então eu dizia que pessoas universitários que chegavam à faculdade sem a base matemática necessária, então chegava lá, era prejudicado. Concurseiros que precisavam de aprimorar seus conhecimentos de matemática básica para poder competir, e adolescentes que às vezes até abandonavam a escola por causa da matemática. Depois, se nós tivermos tempo, nós vamos falar das características da matemática. Sim, mas o senhor que a transformam em outra, em coisa diferente das outras matérias. O senhor disse que não criou esse método de ensinar matemática à distância para os cegos. De quem foi a ideia? Deixa eu lhe contar mais um pouquinho. Eu escrevi esse artigo, um cego se manifestou, mandou uma correspondência para mim, uma mensagem para mim, e dizendo que ele era pedagogo, cego, e que queria que eu incluísse nos futuros artigos a comunidade dos cegos, que era capaz de aprender praticamente qualquer ramo do conhecimento humano, mas a matemática não. Então falou desse. Aí nós começamos, eu e Joucir, lá de Cascavel, começamos a estudar a problemática do ensino para as pessoas cegas. Mas como ele leu o seu artigo? Eu também perguntei a ele isso. Simples. Ele é cego? Simples. Eles têm um sistema que transformam qualquer coisa que é escrita em texto, tá, em áudio para eles. Entendi. Eu também não sabia disso. Ele ouviu o seu artigo. Ele ouviu, e dá para ouvir e discutir tudo. Ele é pedagogo. Pedagogo, lembrando que é professor de professor. Exatamente. Pedagogo, cego, dificuldades em matemática, falou que era de toda a comunidade cega. Bem, aí começamos a estudar a problemática de ensinar para os cegos, mas tinha que ser à distância, porque eu morava aqui em Itapiruna, e ele lá em Cascavel. E chegou na conversa outro pedagogo cego, irmão dele, Josué dos Santos.
os dois altamente capacitados. Altamente, porém, matemática não. Matemática é terrível, né? É terrível. Aí nós começamos a estudar a problemática. Mudamos o sistema várias vezes. Google Meet, e eu de Recife, 2021, antes da pandemia, todo o segundo semestre de 2021, o Josué conseguiu reunir na biblioteca, no espaço Braille da biblioteca de Cascavel, eram 5 pedagogos, todos cegos, que queriam fazer concurso público, mas a matemática era o grande problema deles. Eu cheguei a dar, foi o tempo do segundo semestre, 13 aulas. Cada aula demorava 1h30 para justificar o deslocamento das pessoas até a biblioteca. Então, na faculdade lá de Pernambuco... O senhor dava essa aula pela internet? Pela internet, da seguinte forma: eu tinha escrito todo o texto, eu lia o texto pelo celular, eles num viva voz na biblioteca, eles conseguiam ouvir, a gente interagia, eu falava... Agora, sei lá, Eliane, faça esse problema. Cega. Carol, ajuda ela. Quer dizer, só então, cegos. Todos eles cegos. Então, a coisa... Perguntaram-me, e como é que você avaliou o desempenho deles? Dar aula é uma coisa, mas tiveram aproveitamento? Eu falei, olha... Eu respondo a vocês com uma afirmativa. Isso num simpósio que houve lá na Universidade Federal do Pernambuco. Eu digo o seguinte, afirmo o seguinte, a matemática é completamente insuportável um aluno ficar na sala se ele não está entendendo. Começou a voar no início, ele vai voar 1h30. Eles vieram 13 vezes se deslocar. Tinha um que vinha de outra cidade. E eles eram concurseiros? Era para fazer concurso. Legal, então, eu falei, essa é a amostra que a gente dá de que houve aproveitamento. Bem, tínhamos assim, por último, depois de passar outros tipos de ensino, modificando a coisa, cada vez melhorando, tentando... Já depois não precisava te deslocar, cada um fazia em sua casa. Num grupo de WhatsApp, eu conseguia falar com todos ao mesmo tempo. Aconteceu que houve um concurso para a Caixa Econômica Federal no final de outubro último. Sim. Esse concurso era só para pessoas com deficiência. Então era deficiência auditiva, autista, cadeirante e pessoa com deficiência visual. Nós preparamos 60 pessoas com deficiência visual, os nossos eram todos de deficiência visual. 60 de Manaus a Caxias do Sul. Bem, foi feito isso. Quando acabou o concurso... Resultado. E o resultado? Olha, Dilson, sempre me perguntam, isso é uma pergunta recorrente, qual foi o resultado? Eu digo o seguinte, que não podemos ser julgados pelo resultado. Por quê? Matemática era uma pequena parte. Tinha atividades bancárias, tinha tudo quanto é coisa, informática, português, quer dizer, matemática, tinha... Matemática era competência. Era uma pequena parte, quer dizer... E era um monstro a ser vencido. Passar ou perder, o que interessou pra gente foi, dos 60, uns 15 mais ou menos, que me informaram, se deram bem em matemática. Dos 60, 15 foram aprovados nos concursos que fizeram? Não, mas não havia aprovação. Foi 15 se deram bem em matemática. Dos 60 que mas aí, professor, mas em português eu sou fraco. Quer dizer, então, não se julga nem quem passou, nem quem perdeu, não dá para avaliar. Mas essa pergunta é recorrente, tá? Bem, agora que começa a coisa. Sim. Terminado o concurso, em novembro último, uma das pessoas preparadas por nós, Lucas Cadmiel, ele é de Curitiba. O Lucas
Levanta um pouquinho. O Lucas chegou e falou: professor, o método é tão bom que não vamos deixar parado isso não. Agora que acabou o concurso, vamos transformar o projeto num site. Uhum. Eu falei: Lucas, eu não tenho muita familiaridade com... Não tenho nenhuma familiaridade com a informática. Uhum. Então, isso vai ficar difícil. Ele falou: não, professor, eu sou... designer. Eu sou administrador de site. Ele desenvolve sites. Não, aí ele falou: eu sou administrador. Agora tem um amigo nosso também cego, o Basílio. Uhum. O Basílio é projetista de site. Olha que legal. Então, e é cego. Ele falou: e como eu sei que é tudo de graça, nós vamos trabalhar de graça nesse projeto. Uhum. Então, o que aconteceu? Geucir, Josué, Lucas e Basílio, 4 cegos. E eu, que sou apenas o produtor do texto. Agora, o que de lá para cá nós falamos, dá para revolucionar o sistema de ensino. Que o site... Mas olha, coisas assim excelentes, coisa que eu, como professor universitário, era o meu sonho de consumo. Achar alunos que dominassem aqueles assuntos de matemática básica, mas no Brasil todo a carência em matemática básica está muito grande. Então, ali nós pegamos matemática básica e o que é revolucionário é o sistema. Tão revolucionário que depois desses vídeos que eu gravei, o sistema... entrou no ar agora precariamente, mas já vai. Mais uma semana está tudo resolvido. Nós tivemos até um contato de uma pessoa que estava na Semana do Fazendeiro em Viçosa. Falou: olha, apresentei aos instrutores a Semana do Fazendeiro. Durante uma semana se reúne os fazendeiros, o pessoal do agro, e tem os cursos dados. Eu entrei no site do Senar, acho que é Serviço Nacional de Apoio ao Meio Rural, uma coisa assim, tá? Uma maravilha de cursos que eles oferecem, mas é só assim, apagar incêndio, uso de fertilizante e tal, e eles levam às fazendas, ao meio rural. E ele falou: por que não levar matemática também? Já que a gente tem esse alcance. Então falou: eles deverão entrar em contato com você para levar o programa de vocês também para lá. E, mais recentemente, tem umas 2 semanas, não, uma semana mais ou menos, entrei em contato com Silvia Wanipi, a maior história de vida que eu já vi. Indígena lá do Amapá, deu à luz aos 13 anos a uma menina, mudou-se para o Rio, foi ser moradora de rua. A Globo estava precisando de índios para fazer uma ponta. Ela entrou, se tornou atriz, estudou, fez concurso, passou para o Exército, para a Marinha, ficou tenente do Exército, escolheu o Exército, tenente, se formou em fisioterapia e é uma ativista da causa indígena. Então eu entrei em contato com ela e falei: Silvia, nós estamos com esse projeto. Nós queríamos saber qual é a problemática do ensino nas aldeias. Ela só respondeu o seguinte: esse assunto me interessa muito, mas eu estou em campanha. Ela é candidata a deputado federal, tá? Mais uma história de vida, que superação, tá? Moradora de rua. Que coisa boa. Tá? Agora, professor... Bem, aí o que acontece? Estamos caminhando para o final. Eu sei. Então, nós vimos que esse sistema funciona muito bem. Estou disponível para debater com qualquer professor, qualquer banca de professores, etc. E funciona. Agora, por que não é meu? Foi baseado no sistema... Sem a informática a gente não faria nada. Eu só fiz a matemática. Os cegos desenvolveram
a parte de informática e comandam a Mas parte de de quem é a informática. ideia de ensinar matemática a cegos à distância? Não, isso aí... Eles sugeriram. Eu sei. Não, isso aí tinha 2 só. Eles sugeriram. Josué. Eu falei, bem, para ensinar, só se for à distância. Sim, eles sugeriram. Então, eles são os idealizadores, o senhor é o criador. Não sei, o nome aí não interessa. E depois o outro entrou com a informática, sem a qual não poderia ter nada. E agora estamos aguardando a 5G. Ok. Bom, nós estamos caminhando para o final. Eu queria suas considerações finais. O que o senhor acha importante para finalizar? O senhor, certa vez, me disse que qualquer um pode aprender matemática. Com certeza. O Adilcinho estava com dificuldade de matemática quando você ia fazer o Enem, é isso? Não, eu estava no primeiro ano do ensino médio. Primeiro ano do ensino médio, enfrentando sérias dificuldades. E o senhor deu algumas aulas para ele, eu não sei o período, foram quantos dias? Foi uma semana, mas eu consegui passar. Revolucionou a vida do Adilcinho. E o senhor afirma que qualquer um pode aprender matemática, até cego. Com certeza. A única matemática não é para a pessoa mais inteligente. Por que demonizam tanto a matemática? Porque é o que ia falar. As características da matemática, ela exige que o ensino da matemática seja disciplinado, ele tem uma ordem, furou aquela ordem, nenhum professor, por mais genial que seja, mesmo com um aluno muito inteligente, vai conseguir ensinar equação de segundo grau se a pessoa não souber raiz quadrada. Se ele tiver uma lacuna ali, né, um pedaço de conhecimento que ele não tem, ele não consegue avançar. É onde a escola tradicional não consegue fazer o que nós vamos fazer, porque a escola tradicional é em grupo, turma de aluno, 30 alunos no início do ano, tal, e vai andando com os 30. Nós não. Pelo nosso sistema, é individualizado, é personalizado. Cada aluno faz na hora que quiser. A única coisa que a gente exige é o seguinte: para ter acesso a uma determinada aula, ele tem que passar no teste de aferição da aula anterior. É uma aula de 10 minutos, um teste. As aulas são de 10 minutos 10 apenas? 10 minutos só, e ele assiste na hora que quiser. E o cara fica fera em matemática? Feríssimo. Olha, com 10 minutos por dia. E Adilson, eu aproveito. Começa a chover em Itaperuna, né? Maravilha! Beleza. Adilson, eu aproveito para te dar a liberdade de passar o meu WhatsApp para qualquer pessoa. Você tem meu contato? Tem meu contato? Qualquer pessoa que tenha dificuldade com matemática... Não, eu não dou aula particular. Mas eu dou o caminho das pedras. Vai se inscrever no site, é tudo de graça. Isso. Tá? Atenção, você deficiente auditivo, você deficiente visual, você autista, você com dificuldade de aprendizagem de matemática. Mãe que queira aprender matemática para ensinar para os filhos. Mãe que queira aprender matemática, entra em contato, por favor, entre em contato com você distribui. Sim. Entre em contato conosco pelo WhatsApp da 103, 382-44103. Vou mandar para você o zap do professor João Batista Vinhosa. Olha, ele é fera, tá? Qualquer dificuldade que qualquer uma dessas pessoas que eu disse aqui, sejam deficientes auditivos, deficientes visuais, sejam pessoas com dificuldade de aprendizagem, autistas e mães que queiram ser treinadas para auxiliar seus filhos, entre em contato comigo, ele vai ajudar e vai resolver o seu problema. Fala, pastor Lino. Eu quero perguntar para o professor Vinhosa se ele já pensou, ou se já houve, eu não sei, só o melhor juízo, se poderá fazer um concurso aqui de um campeão de matemática em Itaperuna para representar o Rio de Janeiro, Brasil, mundo afora. Já pensou sobre isso? Nessa sabedoria que o senhor tem nessa área de matemática? Um empresário de Fortaleza que estudou na escola da aeronáutica, na mesma escola que eu estudei, ele estudou 10 anos depois, e ele falou, por que não levar isso para minha cidadezinha, chamada Guaramiranga, a 120 quilômetros de Fortaleza? Por que não começar? A gente faz e vamos premiar a garotada. Isso aí. Valeu. Vamos dar um prêmio, eu banco o prêmio. Que coisa boa, é muito bom. Professor João Batista Vinhosa, parabéns por essa missão que o senhor abraçou com tanto amor e que tem dado
tão bons frutos pelo Brasil afora. Muito obrigado por ter vindo. Voltaremos a conversar com certeza nesse programa com o senhor sobre essa revolução que o senhor está fazendo na matemática, que levou o senhor a ser conhecido até internacionalmente. Obrigado por ter vindo, um grande abraço. Obrigado de vocês, estou à disposição. Valeu. São 11h27. 103 FM, essa todo mundo ouve.